Essa sessão foi requerida pelos nobres deputados André Figueiredo e Danilo Forte, ambos parlamentares que se distinguem nesta casa, podem sentar todos, se distinguem nesta casa pelo debate de questões relevantes, tanto para o Ceará, estado que representam, como também para o próprio país. Portanto, a eles cabe a iniciativa desta sessão solene, aos nobres deputados André Figueiredo e Danilo Forte. Convido para compor a mesa Evandro Leitão, que é o presidente do Ceará Esporte Clube, e que ali empreende gestão profícua, mantendo as tradições gloriosas do nosso Ceará Esporte Clube. Tá bom. Me assento aí. Convido Humberto Aragão, que preside o Conselho Deliberativo do Ceará Esporte Clube. É igualmente convidado o deputado Franzé Moraes, ex-presidente do Ceará Esporte Clube. Como parlamentar, na Assembleia Legislativa, tive o privilégio de sentar ao lado de Franzé Moraes e com ele receber aquelas sugestões que me permitiram chegar à presidência da Assembleia e, com seu estímulo depois, a outras posições no cenário da vida pública brasileira. Portanto, é uma referência que eu faço, uma referência afetiva, porque, juntamente com Franzé Moraes, vivemos na Assembleia Legislativa momentos tormentosos da nossa vida político-institucional. Convido o Dimas Filgueiras, que é ex-técnico do Ceará Esporte Clube. Convido igualmente o Urubatão Romero, que é conselheiro do Ceará Esporte Clube, para que componha a mesa diretora da sessão de hoje. Convido todos os presentes para que, de pé, ouçamos o hino nacional brasileiro.
Comunicação do presidente do Congresso Nacional, Renan Calheiros. Senhor presidente, dirigido ao presidente Henrique Eduardo Alves, comunico a Vossa Excelência, por seu intermédio, à Câmara dos Deputados, que esta presidência, nos termos do disposto para o terceiro do artigo 60 da Constituição Federal, combinado com o artigo 85 do Regimento Comum, convoca a sessão solene do Congresso Nacional, a realizar sexta-feira, 27 de maio do corrente, às 11h30, no plenário do Senado Federal, destinada à promulgação da emenda número 79 de 2014, que altera o artigo 31 da emenda constitucional número 19, de 4 de junho de 98, que para prever a inclusão em quadro de extinção da administração federal de servidores e policiais militares admitidos pelos estados do Amapá e de Roraima, na fase de instalação dessas entidades federadas e da outras providências. Atenciosamente, Renan Calheiros, presidente do Congresso Nacional. Portanto, haverá uma sessão do Congresso Nacional logo mais e há uma comunicação formal do presidente Renan Calheiros ao presidente da Casa, Henrique Eduardo Alves. Desejo registrar a presença desse plenário também dos deputados José Guimarães, Arthur Bruno, João Ananias, todos os parlamentares brilhantes que integram essa casa e que já se juntam a Danilo Forte e André Figueiredo, que já por mim mencionados, já que são autores do requerimento de convocação desta sessão solene, que objetiva homenagear o centenário do Ceará Sporting Clube. Portanto, a bancada cearense se junta aos dois promotores e, naturalmente, prestigia essa solenidade e objetiva assinalar indelevelmente o transcurso de uma data da maior significação para a vida esportiva do Estado do Ceará. Assistiremos nesse momento à exibição de um vídeo institucional alusivo ao centenário do Ceará Sporting Clube. E quem sabe o que sentes quando amanhece o dia e o dia ainda é noite? Quem sabe o que sentes quando o escudo defende muito mais que teu corpo? Quem sabe o que sentes quando tua vida gira em torno de uma forma circular? Quem sabe? Quem sente que o amor que tu sentes parece ser maior que a própria alma? Quem sabe o que sentes quando pode soltar o grito preso na garganta a cada vitória? Quem sabe o que sentes quando passa a ver o mundo em preto e branco? Quem sabe o que sentes quando recebes um não e o coração insiste que sim? Sim, 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 sim. Nós sabemos, nós também sentimos. Somos um dos mais de 1 milhão de apaixonados que há 100 anos vivem em Ceará. Naturalmente que esse vídeo expressa os 100 anos de paixão do público do Ceará, dos esportistas do Ceará, a essa instituição que, ao completar 100 anos, ha mantido com a maior dignidade, tanto nos nossos estádios, que é no Presidente Vargas, que é agora na Arena Castelão, mas em outros estádios em que a equipe comparece, naturalmente elevando o espírito esportivo do povo cearense. É uma tradição de glórias para o nosso estado, o centenário do Ceará Sporting Clube. Comunicaria aos presentes que há um outro expediente do presidente do Congresso Nacional, Renan Calheiros, comunicando à Câmara dos Deputados que hoje à noite, 19 horas, aqui ocorrerá uma sessão destinada à apreciação de vetos presidenciais. São 16 vetos presidenciais, o primeiro deles aquele que diz respeito à criação de novos municípios no território brasileiro. É comunicação, portanto,
do presidente Renan Calheira para uma sessão de Câmara e Senado do Congresso. Portanto, às 19 horas de hoje, nesse plenário. Senhores membros da mesa, senhores deputados, o presidente Henrique Eduardo Alves pediu, na impossibilidade de sua chegada a tempo de presidir essa sessão, que eu fizesse em seu nome e, no momento, desse a conhecer o texto do discurso que ele aqui proferiria se estivesse. E, nesse pronunciamento, ele destaca nos seus parágrafos finais. Trata-se, como era de esperar, do clube cearense mais bem colocado no ranking da CBF e o mais importante, mais bem colocado junto aos cearenses que lhe dão a honra de formar a maior torcida do Estado, a quarta de todo o Nordeste. Possui o 10º maior programa sócio-torcedor do Brasil, sendo o maior do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, com mais de 25 mil sócios. Senhoras e senhores, quem o diz é o presidente Henrique Eduardo Alves. Nessa homenagem aos alvinegros, pelo que eles representaram e ainda representam para o Ceará e para o Brasil, moldando há um século o nosso espírito futebolístico. Conclui, portanto, o presidente Henrique Eduardo Alves, que não pôde comparecer, não pôde chegar a tempo a essa solenidade, e me delegou competência para que dirigisse os trabalhos iniciais dessa solenidade. Nesse momento, tenho o prazer de conceder a palavra ao deputado André Figueiredo, que é um dos autores dos requerimentos. E o autor seguinte é o nobre deputado Danilo Forte. Portanto, com a palavra, o deputado André Figueiredo, que ofereço a palavra na tribuna da Casa. Excelentíssimo senhor presidente, nobre referência de todo o Congresso Nacional, deputado Mauro Benevides, que muito nos orgulha estar presidindo a presente sessão solene em homenagem aos 100 anos do Ceará. Meu caro presidente, amigo de muitos anos e grande presidente do Ceará Sporting Clube, Evandro Leitão, a quem também tenho a honra de ser correligionário, ele que posso dizer já que assume talvez em breve como deputado estadual pelo PDT. Meu caro Humberto Aragão, também amigo de longas datas, presidente do Conselho Deliberativo do Ceará, o qual tive a honra também de presidir há 6 anos atrás. Meu caro sempre presidente Franzé Moraes, a quem a torcida alvinegra com certeza nunca esquece pela sua ousadia em sempre buscar resultados que realmente fizessem com que a torcida do Ceará, na década de 80 em especial, tivesse grandes conquistas e quem ele sempre chamou carinhosamente de baú. Meu caro Dimas Filgueiras, esse que é a nossa referência como ex-jogador, como ex-treinador, aliás, como sempre treinador em algumas horas difíceis, não é? Como presidente que foi durante 15 dias também, ele que estava relatando há pouco tempo, ou seja, essa grande referência que o Ceará Sporting Clube tem, que foi um ídolo dentro do campo e hoje continua sendo ídolo fora dele. Meu caro Urubatã Romero aqui também, representando todos os conselheiros e torcedores do Ceará. Meus amigos aqui da Embaixada do Vozão, né, que é a torcida do Ceará aqui em Brasília, que acompanha todos os jogos e é como se estivesse presente nos estádios. Eu que tive a oportunidade de assistir vários jogos junto com cada um de vocês, sei bem da lealdade que vocês têm, tanto pela televisão, quanto em momentos decisivos, indo a Fortaleza para assistir, se Deus quiser, as vitórias do nosso querido Ceará. Meus caros colegas, deputado Danilo Forte, coautor do requerimento da atual sessão solene, torcedor também do nosso Ceará, assim como o deputado Arthur Bruno, também deputado Zé Guimarães, que está tendo um trabalho incansável na busca de ajudar o futebol cearense, não é? Meu caro deputado João Ananias, não é? Também grande companheiro, enfim, todos os colegas aqui parlamentares, senhores assessores, meu caro amigo Enio Alencar, que foi um grande vereador no município de Barreira e que hoje responde por uma assessoria especial no Ministério do Trabalho, justamente na área de qualificação profissional. Caros amigos, caras amigas, torcida do Ceará que nos assiste pela televisão em todo o Brasil.
fazermos essa sessão solene de comemorarmos um centenário de uma equipe como o Ceará, acima de tudo, é materializarmos aqui na casa do povo brasileiro uma paixão que, como bem disse aquele vídeo, faz com que vejamos o mundo sempre em preto e branco. Porque, às vezes, defendemos o escudo, e é muito feliz ouvir isso, até vezes o escudo se torna mais forte que o nosso próprio corpo. Porque é nesse escudo que nós nos reenergizamos, é nesse escudo, claro, que às vezes temos tristezas profundas, mas é esse escudo que, felizmente, nesses 100 anos de história do Ceará, nós tivemos momentos de muitas felicidades, de muitas conquistas, de muitas vitórias. E isso faz com que cada um desses milhões de cearenses, milhões de alvinegros que são espalhados pelo Brasil afora, tenham que referenciar sempre pessoas que desde o início, na fundação do Ceará, ainda sob o nome de Rio Branco, pessoas que deram a sua vida a torcer Ceará, a construir esse Ceará que a gente hoje muito fica feliz de ver sob a atual gestão, que tem o Evandro como presidente, uma das gestões que está levando o Ceará a tomar aquela linha de frente que tomou na época que o Franzé era presidente, na época que o doutor Eulino era presidente, na época de tantos presidentes que nesse centenário envaideceram o nosso Ceará. E de tantos outros, que mesmo não tendo sido presidentes, mas que com certeza dedicaram boa parte da sua vida ao Ceará. E queria fazer uma homenagem, meu caro Evandro, ao meu irmão, doutor Gotardo Figueiredo Lima, que ano passado, dia 5 de janeiro, deixou a mim e a vários que o conheciam extremamente órfãos. E tenho certeza que dentro daquele grupo que trabalhou junto com o Evandro, com o Sérgio, com o Robson, com o Jorge Parente e com o Alexandre Frota, nós tivemos momentos de uma extrema amizade, de um extremo companheirismo para conseguirmos, através da liderança do Evandro, fazer com que o Ceará voltasse a trilhar os caminhos de sucesso. E sei que o nome Gotardo, que não é um nome muito forte, digamos assim, no nosso vocabulário a nível de termos muitas pessoas com esse nome, mas eu vi que na história do Ceará tem 3 Gotardos, além do meu irmão tem mais 2. Um que formou a primeira escalação do Ceará. Tinha um jogador chamado Gotardo no primeiro time que o Ceará formou. E outro nosso sempre inesquecível Padre Gotardo, que inclusive foi quem deu origem do nome ao meu irmão. Mas como ele, cito esses 3, mas tantos outros, como o doutor Zelino, tantos outros que deram sempre a sua vida pelo esse Ceará tão glorioso. Seja como presidente, como diretor, como torcedor, que faz questão de, nos seus últimos momentos, se abraçar com essa bandeira, que para a gente é um manto sagrado. Então, meu caro presidente, aliás, meus presidentes, Mauro Benevides, Evandro Leitão, Franzé Moraes, Humberto Aragão, meu caro Dimas, meu caro Ubiratã, certo? A cada um de vocês, caros conselheiros sempre, né, do nosso Ceará, que moram aqui em Brasília, meus caros colegas parlamentares, Danilo, Arthur Bruno, Guimarães, João Ananias, Zé Ayrton, que vi há pouco tempo aqui também, a todos vocês, esse momento, para todos nós que vivenciamos há muitos anos a alegria de torcer Ceará, não deixa de ser um momento de muita felicidade, principalmente porque hoje o Ceará é um dos primeiros clubes a quitar totalmente as dívidas trabalhistas. Deve-se, claro, à gestão que tem à frente o Evandro. Nós tínhamos aí dívidas de décadas e que o Evandro conseguiu chegar ao momento de quitação. Nós temos hoje um dos melhores, se não o melhor, centro de treinamentos do Nordeste, que é o CETEM, justamente para que nós possamos fortalecer as categorias de base, para que todos aqueles jovens valores que às vezes estão espalhados pelos campos do Ceará ou do Nordeste, que possam ter um espaço adequado, que não precisem migrar para outros países, para outras regiões, para outras estruturas. O Ceará fez isso. E hoje o Ceará, no ano do seu centenário, tem a felicidade de ser mais uma vez tetracampeão, numa disputa valorosa contra o nosso principal adversário, claro, sempre temos que homenagear, é o principal adversário do Ceará. Nós temos
hoje uma situação boa também na Série B e queremos voltar para a Série A. Fomos vice-campeão da Copa do Nordeste, estamos avançando na Copa do Brasil. Então, momento que em termos de futebol muito propício, mas acima de tudo, um momento que fica marcante, a homenagem que essa casa, a verdadeira casa do povo brasileiro, faz a uma que é das maiores torcidas do Brasil e tenho a plena e absoluta convicção de que uma das mais apaixonadas e a mais bela de todas. Muito obrigado, presidente. Parabéns, Ceará. Tudo tem que ser, sempre será Ceará. Obrigado. A presidência se congratula com o nobre deputado André Figueiredo pelo seu brilhante pronunciamento, repassando aqueles fatos que ao longo do tempo caracterizaram o desempenho dessa equipe que, prestigiada pelo povo cearense, chega à festa centenária, sempre aplaudida e sempre acompanhada pela torcida, considerada uma das maiores torcidas organizadas do país. Então, a partir desse momento, dirigirá os trabalhos da casa, dessa sessão solene, como é uma praxe regimental, o nobre deputado André Figueiredo, e antes de fazê-lo, concedo a palavra ao também autor do requerimento, nobre deputado Danilo Forte, que integra a nossa bancada e no seu primeiro mandato já se projetou como representante legítimo dos interesses do povo cearense. Portanto, convido para dirigir os trabalhos o nobre deputado André Figueiredo, e resiste a presença também do deputado Zé Ito Cirilo, que já se inscreveu para proferir discurso nessa solenidade. Obrigado, nosso eterno senador, deputado, exemplo de parlamentar para todos nós, Mauro Benevides, que estava revelando aqui a sua paixão pelo Ceará, tempos idos do Pintado, que levava ele para o estádio para ver o Ceará jogar. Meus companheiros da bancada do Estado do Ceará, nosso brilhante amigo, companheiro, torcedor do Ceará e gestor também, que está sempre contribuindo com o Ceará, André Figueiredo, que está presidindo essa sessão, os companheiros de bancada, Arthur Bruno, Guimarães, Zé Ayrton, João Ananias, Raimundo Gomes de Matos está ali atrás, representantes aqui do Ceará presente, nosso presidente, companheiro de caminhada, Evandro Leitão, Humberto Aragão, nosso eterno presidente, amigo, parceiro, teve uma expressão não só no futebol, mas também no nosso glorioso PMDB, em momentos difíceis da vida nacional, deputado Franzé Moraes, nosso eterno capitão, que muitas vezes ergueu a taça de campeão e que nos momentos difíceis do Ceará sempre acorre para ser o que precisar, de massagista, roupeiro, tesoureiro até presidente, Dimas Filgueiras, Urubatã Romero, presidente do Conselho do Ceará. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, torcida do Ceará aqui presente, torcida do Ceará que nos ouve pelo Brasil afora, todo o país conhece as belezas naturais do estado do Ceará. Sua localização privilegiada encanta moradores e turistas por suas belas praias, com povo simpático e acolhedor. Nesta época de preparação para o início da Copa do Mundo de futebol, lembro que o Ceará receberá em seu moderno estádio Castelão 6 partidas do torneio mundial. Isso demonstra a paixão do povo cearense pelo esporte, que com determinação contribuiu à belíssima história de um dos times mais longevos do Nordeste e do Brasil. No próximo dia 2 de junho, comemoramos o centenário do Ceará Sporting Clube, time que mantém a tradição, fôlego para seguir rumo a um futuro promissor na conquista de títulos estaduais e nacionais. Conhecido carinhosamente como Vozão, o clube cearense seguiu do idealismo de 2 jovens que se reuniam a um grupo de amigos e fundou o Rio Branco Futebol Clube. Após um ano, mudou-se para o de uniforme alvinegro. A partir de 1914, o futebol foi incorporado ao cotidiano dos cearenses, que desde então prestigia o Ceará. O clube passou por muitas transformações ao longo desses 100 anos. Ao conquistar em 2014 o 4º tetracampeonato estadual, mostra que tem fôlego, garra e talento para garantir por muitos anos a sua liderança esportiva. Um dos principais orgulhos do clube foi a conquista do vice-campeonato da Copa do Brasil em 94 e o 3º lugar no mesmo campeonato em 2011, além de
43 títulos estaduais. Importante registrar que, por meio de uma gestão eficiente e totalmente focada em resultados, é que o Ceará conquista anualmente títulos importantes. Parabenizo aqui a toda a diretoria, na pessoa do presidente, nosso amigo, deputado Evandro Leitão, que com competência e entusiasmo administram esse consagrado patrimônio do povo cearense. O Vovozão tem orgulho em possuir a maior torcida organizada do Ceará, do Nordeste, aliás, a Ceará Amor, que acompanha e emociona o time em todas as partidas, seja em casa e fora dela. Conta ainda com outras inúmeras torcidas espalhadas pelo Estado. Para se ter uma ideia, na Copa do Nordeste de 2014, o clube levou uma média de público de mais de 20 mil torcedores, sendo a partida final realizada no Castelão com mais de 60 mil torcedores. Mesmo sabendo a dura realidade que passam os times do futebol do Brasil, com o clube cearense não é diferente. São poucos incentivos financeiros e muitas despesas. As dificuldades são imensas. As contas difíceis de fechar. Porém, com muita garra e criatividade, o Ceará Esportivo Clube dribla essas adversidades por meio do engajamento de sua torcida, que prestigia os jogos e participa ativamente das suas ações arrecadatórias. Com o centro de treinamento de alto nível, posso afirmar que os atletas dispõem de uma estrutura profissional, tanto técnica quanto fisicamente. Tudo isso reflete a disposição da diretoria em atender os profissionais de forma qualificada na sua base, que também se abre em sociedade na busca de novos talentos. Na parte social, o Ceará desenvolve inúmeras atividades no sentido de viabilizar ações compartilhadas no desenvolvimento da cidadania, como, por exemplo, o projeto Fábrica de Craques. No estímulo à prática de esportes às crianças, com o projeto Vovô Vai à Escola, que distribui cartilhas com dicas de cidadania e de responsabilidade socioambiental. Estimula ainda o engajamento da torcida no cotidiano do clube, por meio do passaporte alvinegro, que lista diversas vantagens aos participantes para a aquisição de bilhetes para as partidas e com o projeto de notas fiscais da Secretaria de Fazenda do Estado, por meio de troca de notas fiscais do contribuinte, repassa uma porcentagem do total arrecadado ao clube. Existem ainda inúmeras campanhas que reforçam a necessidade de aprofundar as questões sociais, não apenas internamente, mas no convívio com toda a sociedade cearense. Destaco ainda que um dos maiores desafios do Ceará não está nos gramados, mas aqui em Brasília. Para se manter e continuar dando alegria aos torcedores cearenses, o clube pleiteia o patrocínio institucional da Caixa Econômica Federal. E hoje, eu descendo ali no aeroporto, eu e o André, tinha uma galeria de times de futebol com o patrocínio da Caixa Econômica Federal. Esse processo que iniciamos no ano passado, com reuniões na Caixa, com a Prefeitura de Fortaleza, está adiantado. Porém, resiste à necessidade de incluir o time cearense como beneficiário da instituição, no sentido de fortalecer a presença do clube em todo o Nordeste e também nos campeonatos pelo Brasil afora. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, digo na condição de um entusiasta torcedor, essa homenagem é mais do que merecida. O Ceará Esportivo Clube faz parte da comunidade cearense. Minha referência é a todos os jogadores que já fizeram ou fazem parte dessa família. E aqui quero lembrar que não é só a família Ceará. A minha família é uma família alvinegra. O Dima, meu irmão mais velho, jogou no Ceará na década de 60, no Juvenil do Ceará, junto com o Ivan Roriz. A primeira vez que eu fui ao estádio de futebol foi em 1969, num momento triste para o Ceará, nós perdemos o campeonato na disputa do estado. A Deldinha, minha irmã, que já nos deixou, foi quem me levou para aquele estádio de futebol. O Avelino, meu irmão, também é torcedor do Ceará, colega, foi da direção do Franzé Moraes. E quero aqui lembrar de dois grandes amigos que torciam o Ceará e também conviviam comigo no estádio, e que para mim é uma referência de amor e paixão pelo time do Ceará, que é o Alexandre Franco, que nos deixou semana passada, foi vereador em Calcaia, homem digno, correto, e também o Paulo Vieira. Paulo Vieira, que foi meu padrinho de batismo, foi quem comprou minha cadeira cativa no Castelão, logo no início do Castelão, quando o Castelão foi inaugurado, e era um profundo conhecedor, não só da história do Ceará, mas de todo o futebol brasileiro. Tanto é que a equipe da Verdes Mares, comandada pelo Paulinho Rocha e pelo Gomes Faria, sempre o convidavam
em todas as Copas do Mundo para que o Paulo Vieira fosse um comentarista ad hoc, um comentarista que pudesse enobrecer o conhecimento também do futebol brasileiro. Não existe idade para essa paixão, com tantas alegrias. Impossível não se emocionar com as partidas de futebol. Tantas vitórias, tantas histórias e muito orgulho de torcer Ceará. Senhor presidente, quero aqui parabenizar a esse esporte coletivo que é um sentimento de paixão. São 11 jogadores em campo que precisam mostrar uma cumplicidade, uma solidariedade, um compromisso único, porque se não houver a reciprocidade na confiança e no trabalho coletivo, com certeza o time não tem êxito. A bola jamais chegaria na cabeça do Gildo, que foi o maior cabeceador da história do futebol brasileiro, se não tivesse quem lançasse a bola. Como também não tivesse a segurança de um Hélio Show, que foi um dos maiores goleiros que já passou pela história do Ceará. Então é exatamente nesse esporte que o Brasil se identifica. Eu tive a oportunidade de conhecer mais de 800 municípios no Brasil. Não tem um lugar que você vá no Brasil, do Amazonas ao Rio Grande do Sul, do Mato Grosso à Paraíba, que você não veja camisa de time de futebol na rua, que você não perceba o amor do povo brasileiro ao futebol. E num momento como esse, de véspera de Copa do Mundo, nós temos que torcer pelo Brasil. O Brasil é a nossa paixão, é o nosso time, e indiferente das condições políticas, econômicas que nós vivemos, nós temos que nos irmanarmos num só sentimento. Peço, senhor presidente, que divulgue o registro do nosso pronunciamento nos meios de comunicação dessa. Parabenizando o colega, coautor desse requerimento, o deputado Danilo Forte, grande alvinegro também, que tem sido um parlamentar extremamente atuante aqui na Câmara dos Deputados. Convido agora para falar pelo Partido dos Trabalhadores, o deputado José Guimarães, também um dos grandes parlamentares que essa casa tem e que tem, claro, trabalhado incansavelmente pelo nosso país, mas também pelo bem do futebol cearense. Muito bom dia a todos os presentes. Cumprimentar o presidente desta sessão, o colega cearense deputado André Figueiredo, meus companheiros de bancada, deputado Arthur Bruno, Joana Anias, José Ayrton Cirilo, Mauro Benevides, e abraçar todos da mesa, na pessoa do presidente do Ceará, todos se sintam contemplados. Um abraço, meu amigo Evandro, e a todos os torcedores do Ceará, na pessoa do Dimas Filgueira. Tanto em nome deles dois, quero abraçar toda a torcida cearense, aos cearenses que nos ouvem nesse momento, e dizer, meu caro deputado André Figueiredo, que a minha condição aqui, como parlamentar, como cearense, é para trazer uma palavra de apoio ao futebol cearense. E o futebol cearense não seria o que é, evidentemente, sem o Ceará e sem o Fortaleza. Porque na vida pública tem momentos que tem causas que precisam ser abraçadas por todos. E talvez essa causa de nós conseguirmos potencializar o futebol cearense no cenário nacional, a primeira providência é nós arrancarmos da Caixa Econômica Federal o patrocínio para os principais times do estado do Ceará. Porque se nós fizermos isso, nós estaremos dando ao futebol cearense aquilo que outros estados já deram nesses anos todos. E nós precisamos agir, e essa é a minha condição, que eu sou entusiasta do futebol cearense. O Evandro sabe que eu não sou torcedor do Ceará, mas também não sou aquele chamado torcedor doente que não reconheço o papel que o Ceará teve, tem e continuará tendo no futebol cearense. Portanto, o futebol cearense, o brilho que ele alcançou nesses tempos todos, nós devemos muito ao Ceará. E quero fazer esse reconhecimento, Evandro, a você, e por todas as conquistas e alegrias que o futebol cearense tem, principalmente pelo papel estratégico do futebol cearense, do Ceará Esporte Clube.
Essa conquista que nós precisamos ter, Evandro, está bem pertinho de ser realizada, de ser alcançada. Temos feito um esforço grande. Na última conversa nossa com o presidente da Caixa Econômica Federal, estávamos lá, o deputado André Figueiredo, o deputado Jair e eu. As reuniões que o deputado Danilo também realizou na Caixa Econômica. E nós estabelecemos uma meta, que é exatamente nessa primeira fase, nós convencemos a Caixa, e as coisas estão bem evoluídas, que pelo menos 3 times cearenses precisam rapidamente ter esse patrocínio: o Ceará, o Fortaleza e o Icasa. Até para privilegiar também o interior do Estado, por todos os méritos que o interior tem, principalmente o papel que o Icasa está tendo lá na região do nosso Cariri. E, portanto, esse esforço, Evandro, que nós estamos fazendo com o deputado André Figueiredo, eu acredito, quero dizer aos torcedores do Ceará, do Fortaleza e do Icasa, que está bem pertinho de ser alcançada. Talvez hoje à tarde a gente já possa sair de lá com a decisão final, Evandro, que essa é a nossa expectativa, pelo compromisso que o presidente da Caixa, o Jorge Herrera, o presidente da Caixa, nos garantiu para mim e para o André. Portanto, essa é a primeira grande conquista que nós pudemos ter. E o momento é especialíssimo, porque hoje o Ceará é homenageado pelos seus 100 anos do futebol cearense. Com toda a história que tem, pelas alegrias, pelos aqueles espetáculos que muitas vezes, quando eu chegava em Fortaleza, ia para o antigo Castelão, com os meus primos, né? As duas grandes torcidas. Eu penso, Evandro, que hoje nós poderemos estar dando um passo gigante para projetar o futebol cearense. E acho que a segunda meta, Evandro, eu quero fazer uma provocação, Dimas, no bom sentido. Você que tem história no Ceará, nós deveríamos, vocês, ter um papel fundamental, que é botar o futebol cearense na primeira divisão, e está bem pertinho. Eu tenho quase que certeza que nós podemos ajudar o Ceará Esporte Clube para a primeira divisão. Porque aí sim, você coloca o Estado num patamar nacional e, portanto, outros patrocínios, valores maiores, irão para os clubes que estão na primeira divisão. E talvez esse seja o maior desafio, é colocar o Ceará na primeira divisão, levar o Fortaleza para a segunda, e assim o Ceará não pode, o estado do Ceará não pode mais ficar ausente da principal disputa do Campeonato Brasileiro, que é a Série A, a chamada primeira divisão. E por isso que nós estamos, meus caros torcedores do Ceará, fazendo esse esforço. Aqui é um apaixonado pelo futebol, ainda que não tenham presença toda semana nos nossos estádios, mas considere que hoje no Brasil, discutir economia, discutir valores do ponto de vista do entretenimento, discutir geração de oportunidades, nós não podemos deixar de incluir o futebol. Eu não tenho a menor dúvida sobre toda essa discussão que está acontecendo, se a Copa vai deixar legado ou não. Imaginem, como é que nós podemos avaliar? Alguém de sã consciência vai dizer que a Copa não deixará legado para... O Brasil é o país do futebol. O nosso extraordinário Castelão não vai servir ao futebol cearense. Como não vai? A Copa vai deixar legado, sim, para os brasileiros e para nós cearenses, porque esse país é o país do futebol. Eu não tenho a menor dúvida que os investimentos privados que foram feitos nos estádios, eles servirão de base para mobilizar. Não tem país mobilizado. Futebol é alegria. Futebol é emoção. É coração. E é por isso que o Ceará, esse coração alvinegro, é tão forte nos cearenses, porque consegue traduzir no bom futebol e na emoção que contagia as torcidas, e principalmente naquele último jogo, quando eu vi o Ceará ser campeão. Essas coisas precisam ser realçadas como valores. Portanto, deputado André, eu vou concluir essa pequena palavra minha e dizer, Evandro, que tudo farei, como vice-líder do governo, pelas relações e sessões que nós temos na relação com os órgãos do governo federal. É central para nós. Nós não vamos recuar nessa empreitada. Está bem pertinho, André,
para a gente comemorar, quem sabe hoje, nós arrancarmos da Caixa Econômica Federal aquilo que o futebol cearense precisa, aquilo que o Ceará Esporte Clube precisa, que é uma boa cota de patrocínio para projetar, para ajudar, para alavancar, para fazer com que o futebol cearense cumpra a sua missão histórica, que é ir para a primeira divisão. Viva o Ceará Esporte Clube. Contem comigo para o que deve vir para essa empreitada. Muito obrigado, Vanderlei. Muito obrigado, deputado Guimarães, mais uma vez reconhecendo o esforço que tem feito para justamente conseguirmos reparar um pouco de injustiça que acontece contra os clubes do futebol cearense, que são clubes que têm torcidas exemplares, ao não termos ainda o patrocínio da Caixa Econômica, mas, como foi bem dito, nessas reuniões que temos feito, nós estamos bem próximos de conseguir atingir esse objetivo, que eu sei que pode ajudar bastante na gestão, tanto do Evandro, quanto na gestão do Fortaleza, quanto na gestão do Icasa. Mais tarde, concedo a palavra ao nobre deputado, nossa referência parlamentar e de homem público no estado do Ceará, ao nosso deputado Mauro Benevides, para falar pelo PMDB. Não antes, sem deixar de registrar aqui a presença dos companheiros aqui da Embaixada do Vozão em Brasília, do meu amigo Leopoldo, né, esse grande entusiasta, do Xavier, do Daniel, do Catribe, do Ronaldo, do Lúcio e do Anderson, certo? Sejam muito bem-vindos. Nós que sempre somos, quando estamos aqui, né, o Evandro quando está como presidente, eu sempre quando posso assistir o jogo também, somos extremamente bem recebidos nessa embaixada que é de todos nós, torcedores do Ceará, aqui em Brasília. Concedo a palavra ao nosso grande deputado Mauro Benevides. Senhor presidente André Figueiredo, nos autores do requerimento que se originou a presente sessão solene, quero saudar todos os parlamentares, colegas aqui presentes, que certamente todos eles usarão da palavra nesse momento, e começar saudando o presidente do Ceará Esporte Clube, Evandro Leitão, que sucede a tantos outros líderes esportistas que dirigiram ao longo do tempo essa instituição esportiva que é realmente a paixão de todos os nossos conterrâneos. Saudar também o presidente do Conselho Deliberativo, Humberto Aragão, o meu companheiro de Assembleia Legislativa, que foi ex-presidente do Ceará Esporte Clube, deputado Franzé Moraes, desportista que trazia sempre aquela temática do desenvolvimento do esporte no Estado, trazia para a tribuna e sabia fazê-lo com aquela força de convencimento que terminava nos empolgando a todos. E se os 60 deputados da Assembleia Legislativa naquela época não chegaram torcendo o Ceará, de lá saíram absolutamente convictos de que realmente deviam aderir com paixão, com paixão firme e decidida, o Ceará Esporte Clube. Isso é a homenagem que eu presto nessa referência ao antigo colega de Assembleia Legislativa aqui, Franzé Moraes. Quero saudar também o ex-técnico Dilma Figueiras e o Urubatanga Romero, que compondo a mesa também na condição de conselheiro do Ceará. E saudar todos os presentes, os colegas deputados e aqueles que vieram do Ceará, para dar um toque de participação a essa festa que fazemos hoje. Uma festa marcada pelo timbre também da saudade, por aqueles que trabalharam durante tanto tempo em favor do nosso clube e, evidentemente, não estão mais entre nós, mas se viram em determinado momento como fonte de inspiração para as nossas lutas e fizeram um trabalho para fortalecer a imagem do nosso clube, não apenas no Ceará, mas, sobretudo, no recanto do país, levando a todas as paragens brasileiras aquela equipe sempre disciplinada, sempre correta e empolgando multidões compactas no Ceará e aqueles que se deslocavam também acompanhando o time que recebe hoje essa consagração na Casa do Povo Brasileiro, que é aqui a Câmara dos Deputados. Senhor presidente, mais convidados, expressando a paixão do povo brasileiro pelo futebol, trazemos a mensagem do PMDB e do seu líder a essa sessão solene, que homenageia o centenário de criação do Ceará Esporte Clube, um dos mais tradicionais do futebol brasileiro. O mais bem-sucedido clube cearense, o único do Estado a alcançar a vice-liderança
de um campeonato nacional, a Copa do Brasil de 1994. Foi criada em 2 de junho de 1914, com o nome de Rio Branco Futebol Clube. Um ano depois, mudou para a denominação atual e adotou o uniforme alvinegro, que tanto orgulha esse alvinegro que aqui está, que tanto orgulha sua grande e entusiástica torcida. O Ceará nasceu da iniciativa dos amigos Luiz Esteves Júnior e Pedro Freire, que assim consolidaram a prática do esporte trazido por marinheiros ingleses à Fortaleza, uma década antes. Iniciativa vitoriosa, sem dúvida, não apenas pelo sucesso da empreitada em disseminar o esporte na região, como também pelo histórico de inúmeras e sucessivas vitórias dos campeonatos locais. Foi 2 vezes tricampeão, 2 vezes tetracampeão e 1 vez pentacampeão. Senhor presidente, queria que Vossa Excelência me concedesse apenas 1 minuto para eu concluir aqui. Vossa Excelência sabe que eu falo devagar e espero a condescendência de Vossa Excelência para que eu fale aqui, não apenas a essa assistência que aqui está, mas aqueles milhares de torcedores que no Ceará acompanham certamente essa sessão do Congresso Nacional. Atualmente, é o clube cearense mais bem colocado no ranking da CBF, além de pertencer, portanto, à elite do futebol brasileiro. É dono da maior torcida do estado, da 4ª maior do Nordeste, sendo o time responsável pelos maiores públicos dos estádios locais em competições estaduais e nacionais. Nunca será demais enfatizar, senhor presidente André Figueiredo, o que significa a paixão de um torcedor de futebol, a sua profunda interação com o seu time do coração, não sendo um fenômeno estritamente brasileiro, mas sem dúvida notadamente brasileiro, o envolvimento da torcida com o desempenho do seu time é algo que vai além do mero entretenimento. Há quem diga, aliás, que a paixão pelo time local, geralmente nascida na infância, sim, inserida em tradições familiares, supera a paixão pela própria seleção brasileira, em termos de apego e envolvimento pessoal dos torcedores. Daí as palavras calorosas do ex-jogador Dimas Filgueira Filho a respeito do seu time. Bem mais do que um time de futebol, o Ceará é uma verdadeira religião que atrai uma multidão incontável de seguidores. Atentem bem, o Ceará é uma verdadeira religião que atrai uma multidão incontável de seguidores. É com alegria, pois, que participamos desta sessão solene, em nome do nosso partido PMDB, para celebrar o centenário de um clube de tão grande apelo popular. De certo, foram muitas as alegrias pelo Ceará Esporte Clube a milhões de cidadãos cearenses, que dessa forma consolidam não apenas o seu amor ao esporte nacional, mas também em seus laços com a terra natal, as respectivas origens e tradições. Nossos cumprimentos, pois, à direção do clube, ao presidente Evandro, que aqui está compartilhando dessa solenidade tão expressiva. Não são tantas as pessoas presentes, mas bem maior do que o número de pessoas é o nosso sentimento de adesão e, sobretudo, de aplausos reiterados a um clube que mobiliza torcidas incomputáveis para que, no aplauso daquelas vitórias, nós saiamos dos estados, quer sejam os estados lá em Fortaleza, no interior do estado, ou sobretudo nas várias capitais brasileiras, nós saiamos, portanto, absolutamente convictos de que temos uma equipe à altura dos nossos mais caros sentimentos esportivos. Até pelos liames familiares. Eu diria, senhor presidente, tive um primo, Paulo Feijó de Sá Benevides, que foi presidente da Assembleia Legislativa, e, naturalmente, meu primo, Paulo, até pelos liames familiares, o deputado Paulo Feijó Benevides. Estive sempre vinculado ao tradicional vovô, honra e glória das nossas mais caras conquistas esportivas. É a homenagem que presto ao Ceará Esporte Clube. Agradeço o sempre brilhante pronunciamento do nobre deputado Mauro Benevides. Convido para fazer uso da palavra pelo PSDB o deputado Raimundo Gomes de Matos, também vibrando pela brilhante acesso do seu Maranguape, do nosso Maranguape,
a primeira divisão do Campeonato Cearense. Deputado Raimundo Gomes de Matos. Nossa saudação a toda a torcida alvinegra, os telespectadores, telespectadora da TV Câmara, saudando a iniciativa do nobre deputado André Figueiredo, que aqui nessa casa também representa o nosso estado do Ceará, e saudando também todos os demais componentes da mesa, o nosso presidente Evandro Leitão, o nosso Humberto Aragão, o nosso deputado Franzé Moraes, né, o nosso grande técnico Dima, salvador de vários títulos, né, o Urubatã, e todos que estão nesse plenário. A nossa presença aqui, representando o Partido da Social Democracia Brasileira, é justamente para hipotecar, né, os parabéns ao nosso Ceará Esporte Clube, como também reconhecendo que o futebol é a paixão brasileira, nós não poderíamos nos furtar de aqui expressar a bancada dos 56 parlamentares, dos outros governadores que o PSDB possui no nosso país, que sempre a gente observa que é necessário fortalecer, né, toda a legislação na área do esporte. Não somente no profissional, mas também em relação, né, aos amadores. Até porque é a partir, né, dessa formação das escolinhas, é a partir do amadorismo que nós possamos ter, acima de tudo, grandes atletas representando o nosso país nacionalmente e internacionalmente. Quantos milhares, né, de brasileiros estão ausentes do país, mas disputando em outras seleções, disputando em outras equipes, né, o seu futebol, que nasceu aqui praticamente no país, a paixão nacional, que é justamente o futebol. E também congrega, né, através do associativismo, o símbolo maior do nosso país. Essa retrospectiva do Ceará Esporte Clube, a gente, vários parlamentares já citaram, mas eu me recordo muito bem que quando saía de Maranguape, estudava em Fortaleza, vários amigos, aqui e acolá, né, aquela meninada gazeava a aula, parava ali, o ônibus parava em frente, ali o Pinto Martins, a gente descia, assistia o jogo, depois pegava o ônibus e ia para Maranguape, né? Quantas e quantas vezes, para ver o nosso Gildo, para ver grandes atletas, né? O nosso Alexandre, o nosso Mauro, quer dizer, aquela equipe, né, que tanto dignificou o estado do Ceará. E como maranguapense, nós temos também contribuído, né, com o nosso mais recente, o Bechara, que também nasceu em Maranguape, dessa escolinha lá de Maranguape. A gente quer saudar atualmente o prefeito Alto da Câmara, que nós temos a missão de concluir o Moraizão. Esse Moraizão foi iniciado na época do ex-prefeito Pedro Câmara. Como deputado federal, nós colocamos emenda ao orçamento para fazer aqueles lances de arquibancada e precisamos, até porque o Maranguape subiu para a primeira divisão, precisamos concluir o Moraizão, a fim de que nós possamos ter naquela praça de esporte os grandes eventos. E não ficar sempre só jogando no Horizonte, que também a gente ajudou lá o nosso Nezinho a concluir o estádio do Horizonte. E além do Bechara, nós temos o Sérgio Costa, que também é maranguapense, o Pindaúba também maranguapense, o Lolança maranguapense, o Mitotone, o grande goleiro que era reserva do Gilson Cordeiro, era reserva do Linhares, o Aloysio Linhares. Eu era criança, o Aloysio Linhares era o grande caravelo, né? Eu tinha jornais que... E o Gilson Cordeiro era goleiro, reserva lá, e algumas vezes titular também, maranguapense. Então, o nosso Maranguape sempre tem contribuído, né, com o Louro, que passou um período em Fortaleza, mas teve no Ceará também, o lateral direito. Então, sempre a gente tem essa contribuição. E a nossa presença aqui é para hipotecar, a partir do Partido da Social Democracia, o apoio para nós possamos dar, acima de tudo, ao esporte brasileiro o devido lugar que é necessário. E torcer realmente que o Brasil, mais uma vez, conquiste essa Copa. Parabéns, muito obrigado. Agradecendo ao deputado Raimundo Gomes de Matos e aproveitando também para fazer uma menção também aqui a um nome que ele falou, como ex-jogador lá nascido em Maranguape, mas o brilhante amigo e companheiro e dirigente do Ceará, Sérgio Costa, nosso querido Papudo, né, que também fez parte de tantos momentos gloriosos aí da gestão do Evandro. Concedo a palavra para falar pelo PCdoB ao ilustre deputado, grande amigo, colega, deputado João Ananias. Ao mesmo tempo que também saúdo seu brilhante assessor e amigo de muito tempo aí, companheiro Silvio Barreira. Bom, senhor presidente, meu caro deputado André Figueiredo, eu quero primeiro parabenizá-lo
a Vossa Excelência e ao deputado Danilo pela iniciativa. Eu acho que nada mais meritório no ano da Copa do que nós homenagearmos o Ceará. Eu sou torcedor antigo do Ceará, dessa turma que já foi citada aqui, né, de ver as grandes defesas do Aloysio Linhares, com quem convivi antes da sua morte, por muitos anos, ali em Beberibe, na Praia das Fontes, onde ele sempre ia, sempre contando histórias, sabe, que nos emocionaram, que nos emocionam ainda na história do futebol. Futebol que está no imaginário do povo. Quando eu vejo uma manchete como essa, meu caro André, nunca uma Copa dividiu tanto o país. Quando a gente viu hoje, quem assistiu à mídia, né, a mídia dos jornais da manhã, está tentando mostrar uma imagem do Brasil lá para fora. Primeiro, as obras inconclusas. Depois de algum tempo, os aeroportos brasileiros não estão preparados para receber os turistas. Isso é um desserviço não só ao futebol, é um desserviço ao país. Ainda tem a coragem de colocar a bandeira do Brasil, a bandeira estigmatizada do Brasil, colocando que nunca uma Copa dividiu tanto o país. A Copa não dividiu o país, não. A política que está dividindo e que os oportunistas da política utilizam esse momento para tentar chafurdar um ambiente que faz parte da cultura do povo. Se o Brasil não pode realizar uma Copa, quem vai realizar? E aí, meu caro Dimas, o homem dos 7 instrumentos do Ceará, e aí, meu caro Urubatã Romero, e aí, meu caro, né, Humberto Aragão, meu presidente Evandro, e o nosso eterno presidente Franzé, o homem que tem uma história não só na gestão do clube, mas das glórias também que o Ceará tem no seu, sabe, na sua história, mas na política, Franzé, você que foi um grande deputado, um homem do povo, um homem, né, simples, amigo, e que se mantém até hoje. Eu quero, com o meu espírito de torcedor do Ceará, sabe, parabenizar o time que está para a nossa torcida, o time que está para nós, torcedores, como o Flamengo está para a sua torcida. O Ceará é isso, é essa paixão. E aí nós somos torcedores sóbrios. Nós somos torcedores que queremos um futebol grande. Nós somos torcedores que respeitamos os nossos, né, não diria nem adversários, os nossos com os quais disputamos partidas de futebol, que não podem se transformar em guerra, em violência. Muito pelo contrário, o futebol tem que ser um ícone que tira a juventude, né, faz a promoção primária às drogas, que coloca sonhos na cabeça da juventude, e é isso que representa, é essa paixão nacional, que a gente não pode denegrir, que a gente não pode aceitar que pelejas menores, miúdas, queiram transformar esse momento numa disputa política, porque tem eleição presidencial, porque tem eleição governadores, deputados, senadores. Isso é inaceitável. E isso fala mal para fora do país, do Brasil. E era hora de nós nos unirmos. Em todo canto foi assim, no México, na Copa de 70. Vamos comparar o México em 70 com o Brasil de hoje? Podemos comparar esse país que promove o maior Copa, o Campeonato Brasileiro, o maior torneio do mundo, e aqui e acolá tem um incidente, coisa miúda, e os caras querem fazer agora disso um cavalo de batalha para denegrir a imagem do país, para transformar a Copa numa coisa menor, mas não vão conseguir. Do mesmo tamanho, do porte do Ceará no seu centenário, é o tamanho do futebol brasileiro em todos os estados, em todos os 26 estados e no Distrito Federal. Essa história de dizer que se gastou demais, a Rússia gastou 150 bilhões numa cidade só, em Sochi, para promover as Olimpíadas de Inverno. E aí ficam os oportunistas querendo isso. Me dê mais um minuto, deputado André.
transformar isso, sabe, num estigma negativo para o Brasil. Meus pêsames aos que fazem isso, porque vão assistir a maior e a melhor Copa do Mundo da história brasileira. E quiçás o Brasil, com certeza, com grande chance de ser hexacampeão, para calar definitivamente a boca dos incautos, dos oportunistas, dos medíocres que usam a paixão que é o futebol para o povo brasileiro, para se promoverem ou para transformar numa pugna política. Parabenizo o meu grande clube, Ceará. Parabenizo meu caro Evandro pela gestão. Ser um jovem, um grande empresário que busca fazer do futebol também a alegria do povo, né, quando dirige o Ceará. Um abraço fraterno a toda a torcida que aqui está, aos que estão em Brasília, mas que ficam curiosos, que ficam ansiosos nos dias de jogos, como todos nós ficamos. Essa irmandade e essa paixão se une, agora não só no centenário do Ceará, não só no Ceará, que está se dando tão bem na Série B, está aí já no terceiro lugar, e torcemos para que o Ceará vá para a cabeça, possa ir para a Série A, que é onde ele merece estar, mas que estejamos juntos, todas as torcidas do Brasil, juntas, para fazer a maior Copa do Mundo que o mundo já assistiu. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço ao deputado João Ananias e aproveito o momento aqui para fazer uma saudação especial às nossas crianças e jovens do Colégio Soma e da Escola Americana de Brasília. Sejam muito bem-vindos aqui. Aqui é a casa do povo brasileiro, aqui é a casa onde a gente faz leis, e é muito importante que vocês estejam aqui justamente porque cabe a essa casa garantir cada vez mais que a educação de qualidade seja a principal prioridade para os nossos governos, seja governo federal, governos estaduais, governo distrital ou governos municipais. E as professores que os acompanham também podem ter certeza que essa luta é a luta também de todos que verdadeiramente querem o bem do Brasil. Um piso salarial justo, a valorização daqueles que sem essa categoria, sem os nossos pais, que eu considero no mesmo patamar de valorização que talvez até os nossos próprios pais, porque a eles nós devemos toda a nossa educação. Sejam todos muito bem-vindos à Câmara dos Deputados do Brasil. Concedo a palavra ao nobre colega, deputado José Ayrton, do Partido dos Trabalhadores, grande companheiro, amigo, e que esteve conosco, juntamente com o deputado José Guimarães, já em algumas reuniões também para buscar essa grande conquista, que será o apoio da Caixa Econômica para as equipes do nosso futebol cearense. Muito obrigado. Bom dia a todos os nossos telespectadores, aos nossos queridos torcedores e torcedoras do Ceará. Queria aqui cumprimentar e abraçar meu companheiro, nosso amigo André Figueiredo, autor, desse requerimento, dessa grande iniciativa, juntamente com o nosso grande deputado Danilo Forte. Quero aqui abraçar, em nome de vocês dois, toda a bancada do nosso Estado, que alguns estão aqui presentes, já estiveram, e quero também cumprimentar aqui os nossos companheiros, amigos, dirigentes do Ceará Esporte Clube, começar pelo nosso presidente, Evandro Leitão, essa figura tão querida do nosso Estado e que tem conduzido com maestria e com grande dedicação e afinco e, sobretudo, muita competência os destinos do nosso clube. E eu me orgulho muito, Evandro, em saber do trabalho que você vem realizando junto com a diretoria do Ceará, porque isso é um trabalho coletivo. E eu quero aqui abraçar os demais diretores que estão aqui, o nosso presidente do Conselho Deliberativo, Humberto Aragão, também Urubatã Romero, e quero aqui estender essa homenagem ao meu amigo Aristeu Gugel, que é um dos grandes diretores do Ceará, meu amigo particular, uma figura que no anonimato presta um relevante serviço ao nosso clube,
Inclusive, eu acompanho muito o trabalho que ele realiza lá de recuperação, de restauração do patrimônio do clube. E eu quero aqui, Aristeu, lhe cumprimentar, lhe abraçar pelo belo trabalho que você, com a diretoria do Ceará, vem realizando. Quero aqui também cumprimentar e abraçar o nosso ex-presidente, né, que é também um patrimônio do nosso clube e do povo do Ceará, meu amigo Franzé Moraes, né, uma figura histórica, né, não só do Ceará, mas do Ceará como um todo, né? Então, Franzé, me orgulho muito de tê-lo também como um grande amigo. E também cumprimentar aqui o já denominado eterno técnico do Ceará, o Dimas Figueiredo, que é essa figura, né, bem exemplar, que nos assim sensibiliza pelo exemplo de dedicação, de amor. Viu, Dima? Você é uma grande referência. Na inauguração, inclusive, que teve lá, da loja do Ceará, levei meu filho, né, que evidentemente é torcedor do Ceará, e ele ficou assim muito encantado, ficou muito curtindo teu jeito, até te imitando um pouco, né, o teu estilo, ele e os filhos do Aristeu, né? Então, eu queria aqui lhe cumprimentar, dizer que para nós é um motivo de muita alegria, de muita satisfação e uma honra grande poder compartilhar com vocês esse momento de alegria que nós estamos vivenciando, dessa trajetória do centenário desse nosso clube, nosso Vozão, que para muitos, né, eu particularmente desde criança, que eu já sou Ceará, eu morava no interior, eu adorava assistir as partidas, mas como era no interior, naquela época era muito difícil, né? Eu para sair de onde eu saí, do interior do Icapuí, para ir para Fortaleza, eu passei 3 dias de viagem, André Figueiredo. E a primeira coisa que eu fui fazer foi conhecer, né, a sede do Ceará Esporte Clube. Era uma paixão imensa, né, que a gente tinha, e eu confesso a vocês que nunca perdi um treino do Ceará, né, na época. Depois eu tive que voltar ao Aracati, Icapuí, fiquei aí nas andanças, mas o Ceará sempre carregando no meu coração esse time que a gente tem como uma referência das nossas vidas. E por isso, para mim, é motivo de muita alegria estar hoje aqui com vocês, essa comemoração do centenário que vai acontecer no dia 2 de junho, com uma programação aí vasta. Eu espero pelo menos participar de uma delas aí, e dizer também pelas conquistas que nós estamos realizando. O Ceará hoje é uma referência nacional, já era, mas se consolida cada dia mais como esse clube que, se Deus quiser, né, vai se constituir ainda mais como uma das grandes referências do futebol brasileiro. E eu não tenho dúvida, e por isso que eu quero também registrar aqui, parabenizar o trabalho da diretoria, sobretudo da determinação do Evandro Leitão, da sua equipe, pela construção do centro de referência de treinamento, que participei lá também, e dizer que aquilo não é um centro, isso é uma escola de preparação, de formação para nossas crianças, para o nosso jovem, para o nosso futuro. Eu acho que nós estamos nos preparando, né, para nos tornar um dos maiores clubes brasileiros, e por isso também desse nosso empenho de sensibilizar a Caixa Econômica, junto com o deputado Guimarães, com o André, com o deputado Danilo, para que nós pudéssemos sensibilizar a Caixa no sentido de que eles pudessem também apoiar os clubes cearenses, para que nós pudéssemos contribuir ainda mais com o futebol brasileiro. E, o derradeiro, queria aqui, evidente, nós estamos na véspera da Copa do Mundo,
né, e como desabafou aqui o nosso João Ananias, né, o brasileiro parece que tem uma espécie de complexo, né, de inferioridade. E eu me lembro aqui, só para concluir, André, o Aldo Rebelo, inclusive, reeditou agora, o Ministério do Esporte, todas as crônicas do maior cronista esportivo brasileiro, Nelson Rodrigues. E ele fazia um histórico de todas as Copas que aconteceram desde a 58, o pessimismo que reinava por parte da mídia e que queria passar isso para a população. No entanto, o brasileiro, que tem o coração do futebol, do carnaval, desses eventos gigantescos, é algo muito estranho, esse tipo de comportamento de uma parte, de uma elite que parece que não gosta quando são eventos vindo das camadas mais pobres, mais carentes, e, portanto, tem essa dificuldade de acreditar que, só para concluir, uma Copa do Mundo, para qualquer país do mundo, não é problema. É uma grande oportunidade que um país tem de tornar a sua nação o centro das atrações do mundo e, sobretudo, o legado. Qualquer país que você possa estudar, onde teve Copa ou Olimpíadas, teve um legado extraordinário, como nós vamos ter, como já está tendo, as transformações que estão ocorrendo em vários segmentos da mobilidade urbana, com metrôs, com ampliações de avenidas, só os novos estádios que foram viabilizados, além dos aeroportos, enfim, uma série de conquistas importantes que nós temos que enaltecer e ressaltar ainda mais esse sentimento de amor que nós temos pelo nosso país. Parabéns ao Ceará, parabéns ao povo brasileiro e, se Deus quiser, junto com o Ceará, nós vamos comemorar a Copa do Mundo aqui no Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado, grande deputado e amigo Zé Ayrton. Concedo a palavra ao último parlamentar inscrito, que é o deputado Arthur Bruno, do Partido dos Trabalhadores, e, posteriormente, concederemos a palavra ao nosso presidente, deputado Evandro Leitão, ao tempo que resiste a presença aqui do nosso companheiro do Superior Tribunal de Justiça, amigo Marcelo Feitosa. Deputado Arthur Bruno. Desta sessão, amigo deputado André Figueiredo, ex-presidente do Ceará Sporting Clube, com uma grande gestão. Quero saudar o meu amigo pessoal, Urubatã Romero, somos amigos há muitas décadas, ele que é o importante líder empresarial no estado do Ceará. Quero saudar o meu colega, ex-professor do Colégio Batista, trabalhamos juntos muitos anos, este que, como os meus colegas parlamentares citaram, é um símbolo do Ceará e hoje é querido por todos os alvinegros cearenses, meu amigo Dimas Filgueiras. Quero saudar também com muito carinho o Berta Alencar, saudar o meu ex-aluno, um dos meus ex-alunos mais brilhantes, Evandro Leitão, que além de um grande presidente do nosso Ceará, foi um grande gestor à frente da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, não é secretaria que eu também tive a honra de estar à frente, e o meu amigo Franzé Moraes, nosso colega da Assembleia Legislativa do Ceará, que também foi um grande presidente do nosso time. Eu quero registrar, André, o meu contentamento com a tua iniciativa e do Danilo Forte. Não é pouca coisa chegar a 100 anos de vida num país como o Brasil, com todas as dificuldades de ter um time de futebol com a categoria, com a excelência do nosso Ceará. E futebol é paixão, futebol é lembranças do passado, é comemorar o presente e termos perspectivas de futuro. Então eu tenho convicção, Evandro, que você vai nos levar de volta à Série A, comandando esse time, toda a direção do Ceará Sporting Clube. É isso que, em nome
da torcida alvinegra, eu peço muito empenho, muita dedicação, porque estamos sonhando com esse retorno na Série A. E, sobretudo, num ano como este, e o deputado João Ananias falou muito bem, deputado João Ananias, terá Copa, haverá Copa, e a Copa, com certeza, será um dos eventos mais significativos na história do Brasil. Se é verdade que todas as obras que foram planejadas não estão prontas, mas elas virão. Se não fosse a Copa, essas obras duraram 10, 15, 20 anos para acontecerem. E a Copa antecipou essas grandes obras de mobilidade, de transporte, essas grandes obras que estão sendo feitas no país. Muitos aeroportos estão prontos, outros estão aí já nos finalmente, como a gente diz lá no Ceará, e eu tenho certeza que será um grande evento, porque nós brasileiros amamos o futebol, faz parte da nossa cultura e, lamentavelmente, alguns tentam se aproveitar por questões político-partidárias para tentar denegrir os governos de uma maneira geral, presidenta da República, os governos estaduais, os prefeitos onde acontecerão os Jogos da Copa. Portanto, foi um grande ganho para o Brasil e eu tenho certeza que lá no Ceará o nosso time, os nossos torcedores do Ceará estarão também torcendo pelo Brasil e fazendo essa brilhante festa brasileira e mundial. Parabéns, meu vovô querido, parabéns, Ceará Sporting Clube. Muito obrigado, amigo deputado Arthur Bruno, dos grandes defensores da educação também do nosso país. E antes de passar a palavra para que o nosso presidente Evandro Leitão possa falar em nome de todos representantes da direção, do Conselho Deliberativo do Ceará e de toda a torcida do Ceará, gostaria aqui de registrar que a Câmara recebeu um e-mail do Ministério da Secretaria das Relações Institucionais, onde o ministro Ricardo Bezuini agradece o envio dos convites para sessões solenes em homenagem ao Dia do Bombeiro Militar e ao centenário do Ceará Sporting Clube, mas justifica a impossibilidade de sua presença, enviando votos de sucesso na realização dos eventos. Quero aqui também fazer uso da palavra, meus queridos Arthur Bruno, João Ananias, Guimarães, Zé Ayrton e todos os parlamentares, o deputado Danilo Forte também foi coautor desse requerimento, para dizer sim, e claro, cada vez mais ratificar a importância que vai ter a Copa do Mundo, que vai ter as Olimpíadas de 2016, as Paralimpíadas de 2016, na perspectiva que nós possamos sim, se não ter um legado como gostaríamos, mas com certeza deixarmos marcado na história do Brasil a realização desses eventos e para essas crianças, jovens que acompanham, que nós tenhamos a convicção de que é um privilégio um país sediar no espaço de 2 anos os maiores eventos mundiais. Apenas lamentando isso, já fiz questão de externar ao ministro Moreira Franco, porque o nosso aeroporto de Fortaleza, certo? Se nós temos um orgulho de ter tido o Castelão como o primeiro estádio pronto para a Copa do Mundo, temos a infelicidade de ver a empresa que estava responsável por construir ampliar o nosso aeroporto de forma lamentável, tendo as obras paralisadas, e aí cabe um apelo a que todos nós da bancada cearense, juntamente, que eu tenho certeza disso, que a presidenta Dilma e o ministro Moreira Franco e o presidente da Infraero também vão estar envolvidos nesse processo, até o próprio Tribunal de Contas da União está envolvido no processo para que esse prejuízo o povo cearense não venha a ter e que nós tenhamos, no mais breve espaço de tempo, o aeroporto de lá sendo reformado, como está sendo o aeroporto de Brasília, que está se tornando um dos mais belos aeroportos do nosso continente e, quem sabe, do mundo. Então, é com muito orgulho que passo a palavra agora ao nosso presidente, deputado, e vou chamá-lo assim, porque ele em breve assumirá essa cadeira, o nosso presidente, deputado estadual, meu querido amigo Evandro Leitão, aqui que vai representar, e aí peço até desculpas aos outros componentes da mesa aqui, mas já é quase uma quebra de protocolo, é abrir palavras para quem não é parlamentar, é o regimento aqui da casa, mas seria impossível não ouvir o representante maior dessa entidade que orgulha todo o povo cearense, lógico, a nação alvinegra, e que é um orgulho do Brasil, que é o Ceará Sporting Clube. Passo a palavra ao presidente do Ceará Sporting Clube, Evandro Leitão.
Bom dia a todos. Queria cumprimentar, saudar aqui o presidente dessa sessão, o nosso amigo deputado federal André Figueiredo, autor do requerimento dessa sessão solene. Queria cumprimentar também o nosso presidente do Conselho Deliberativo do Ceará Sporting Clube, meu amigo, que tem feito um grande trabalho à frente do Conselho Deliberativo dessa instituição, Humberto Aragão. Queria também cumprimentar o meu amigo do meu pai, uma pessoa, um dos maiores presidentes que esse clube já teve e que muito me honra suceder tantos presidentes, em especial ao presidente Franzé Moraes, essa pessoa a qual muitos que já estiveram aqui nessa tribuna já falaram e que eu tenho um carinho muito grande. Então, nossos cumprimentos, Franzé. Queria também aqui cumprimentar o nosso amigo, conselheiro Urubatão Romero, ele que é um amigo, ele que aqui também, em seu nome, eu quero cumprimentar a todos os conselheiros que estão hoje aqui, estão hoje nos assistindo, nos escutando, e cumprimentar também o nosso amigo Dimas Filgueiras, ele que é uma lenda no Ceará Sporting Clube, ele que todos os desportistas do estado do Ceará, que sabe do Brasil, conhecem, pelo seu trabalho, pelo seu empenho, ele que já foi tudo dentro do Ceará, até presidente ele já foi. Então, nossos cumprimentos, obrigado pela sua amizade também, Dimas. Queria aqui também nesse ato cumprimentar aos deputados federais que aqui estão, meu amigo deputado João Ananias, deputado Zé Nobre Guimarães, deputado federal Arthur Bruno, o qual eu tenho a honra de ter sido seu aluno, e hoje o senhor nos representa, um dos nossos representantes aqui, nosso amigo também deputado José Ayrton, nosso abraço. Queria aqui também cumprimentar o deputado que aqui esteve, Raimundo Gomes de Matos. Queria também cumprimentar aqui o nosso amigo deputado, coautor desse requerimento, deputado Danilo Forte, também um outro alvinegro, uma pessoa também importante. Que queria também cumprimentar o deputado, dos deputados são esses, né? Não poderia aqui deixar de registrar os nossos cumprimentos ao nosso amigo Enio Alencar, vereador, ex-vereador em Barreira, um amigo que nós temos. Cumprimentar também o nosso amigo Marcelo Feitosa, ele que é assessor aqui em Brasília, lá do STJ. E cumprimentar toda a torcida do Ceará, que eu tenho certeza que está nos assistindo, nos escutando, aqui através da Embaixada do Vozão. Eles aqui que fazem um belíssimo movimento, amigos que se reúnem, torcedores do Ceará que sempre estão reunidos em prol da nossa instituição. Eu queria também aqui saudar a toda a torcida alvinegra, em nome daqui da Embaixada do Vozão, em todo o Brasil, certo? Em especial no estado do Ceará. Ela que é imensa, ela que é apaixonada e que eu tenho certeza, assim como eu, vocês não sabem o tamanho da minha felicidade, da minha alegria de estar hoje aqui, como já disse aqui o nobre deputado André Figueiredo, na Casa do Povo, a casa que representa o nosso país, está aqui hoje, homenageando o clube mais querido, o clube de mais títulos do nosso estado, que são 42 títulos em nosso estado, o clube de tantas conquistas que já deu ao povo do estado do Ceará e também ao povo de outros estados do nosso país. Eu acredito que em 1903, quando os marinheiros ingleses chegaram ao nosso estado, Franzé, eles não tinham, provavelmente eles não tivessem eles não tivessem a ideia do quanto o futebol eles que trouxeram para o nosso estado, o quanto o futebol ia ter uma penetração em nosso estado. Tanta penetração que teve que em 1914, alguns amigos, capitaneados pelo Luiz Esteves Júnior e o Pedro Freire, eles montaram a associação, o Ceará Sporting Clube, em 1914, inicialmente com o nome de Rio Branco e posteriormente com o nome de Ceará Sporting Clube. E esse clube, ao longo desses 100 anos, com toda a sua história, com tantas dificuldades que nós já passamos, com tantos erros que já deram a sua contribuição, todos eles na conjuntura de seus mandatos, hoje nós estamos aqui comemorando 100 anos dessa instituição. E posso dizer que, assim como eles, assim como os ingleses, os marinheiros ingleses, que 1903, e assim como os fundadores do nosso clube,
o Luiz Esteves Júnior e o Pedro Freire, eu também não tinha a dimensão, em 2008, quando assumi esse clube, a dimensão que era o Ceará, o tamanho que era o Ceará, a potência que é o Ceará. Muitas dificuldades nós passamos nesses 100 anos que nós estamos, que existe o Ceará, de existência do Ceará. E nesses 6 anos que nós estamos à frente do clube, posso dizer a vocês que Deus me concedeu muito mais do que eu mereço. Deus me concedeu, se o resto da minha vida eu continuar trabalhando para o Ceará, me dedicando ao Ceará, eu posso dizer que eu ainda não pago a conta que o Ceará me deu de tantas alegrias e de tanta energia positiva. Então, nesse momento, eu queria aqui registrar os nossos agradecimentos à torcida do Ceará, por tudo que ela tem feito, por verdadeiramente ela estar sempre comprando, confiando naqueles que estão à frente. E eu aqui também não poderia esquecer dos nossos diretores, que eu tenho certeza que estão nos assistindo e nos acompanhando. Os nossos diretores, Robson de Castro, vice-presidente do clube, diretor de futebol. O meu amigo, filho dessa lenda que é o Ceará, que eu o considero como um dos maiores presidentes, assim como, juntamente com Eulino Igóis, Franzé Moraes, o meu amigo Carlinhos Moraes, que é segundo vice-presidente do clube. Assim como os demais diretores, assim como o Pinheiro, diretor administrativo, assim como o Haroldo, diretor financeiro, assim como o doutor Guilherme, que é o diretor jurídico, assim como o Medina, que é o diretor de comunicação, o Rendel, que é o diretor social, o Wilson, que é o diretor de biblioteca, o Aristeu, que é diretor de patrimônio, o Lavô, que é diretor de marketing, e os 2 diretores que nós temos na nossa divisão de base, que é o Ângelo Oliva e o doutor Paulo Vasconcelos. Essas pessoas eu não poderia deixar aqui de meus agradecimentos, por vocês estarem sempre, por nós estarmos sempre juntos, por nós sempre estarmos querendo fazer, desejando fazer um Ceará cada vez mais forte, um clube cada vez mais forte, uma instituição cada vez mais acreditada, que nós, ao longo desses 6 anos, conseguimos várias conquistas, além das conquistas dentro de campo, que nós já citamos aqui, os 42 títulos conquistados, sobretudo o tetracampeonato que nós conquistamos, que essa diretoria conquistou em 2011, 2012, 2013, 2014, campeão, bi, tri e tetra, a mesma diretoria. Eu queria também aqui registrar, não poderia registrar, os grandes feitos que essa diretoria teve. A dívida trabalhista que foi equacionada do nosso clube, que foi paga, sendo o Ceará um dos poucos clubes do Brasil que praticamente não tem dívida trabalhista. Também não poderia aqui deixar de registrar a aquisição de um dos mais belos centros de treinamentos do Brasil, com 60 mil metros quadrados, 6 hectares, contemplando 5 campos de futebol, 3 deles campo de futebol oficial, alojamento para 120 garotos, centro médico, academia, piscina, enfim, um complexo que verdadeiramente nós iremos formar jovens para serem atletas de futebol, ou no mínimo nós iremos formar cidadãos. Nós também não poderíamos deixar aqui de registrar a reestruturação do patrimônio do Ceará Sporting Clube. Hoje o Ceará, além do CT, para as nossas divisões de base, nós temos um centro de treinamento para a equipe profissional, onde um centro de treinamento que é um verdadeiro complexo, assim como o centro de treinamento das divisões de base. Todo ele recuperado e reestruturado. Todo ele realizado ao longo desses 100 anos, mas que foi recuperado ao longo desses 6 anos que nós estamos à frente, não só eu, como toda a diretoria do Ceará. E, sobretudo, o resgate da autoestima do nosso torcedor. O torcedor do Ceará era um torcedor que muito frustrado e até pelo que aconteceu ao longo da última década, e houve um resgate dessa autoestima. Então, portanto, eu queria aqui, deputado, presidente, eu queria agradecer à Câmara dos Deputados, através do nome do senhor, através do nome do deputado Danilo Forte, pela essa homenagem, por essa sessão solene ao nosso clube, ao Ceará Sporting Clube, como também agradecer a grande massa de torcedores do Ceará. O nosso muito obrigado por tudo que vocês vêm fazendo, pela confiança que vocês vêm depositando no Ceará Sporting Clube e na diretoria que nós estamos capitaneando. O nosso grande abraço a todos e que o nosso Ceará continue firme, forte e sempre fortalecido. Viva o Ceará! Parabéns e muito sucesso, meu amigo presidente Evandro Leitão.
Ao tempo que agradeço a presença dos que ainda estão no plenário, deputado José Ayrton, deputado Zé Nobre Guimarães, deputado Arthur Bruno, os deputados que antecederam com suas colocações, o coautor, deputado Danilo Forte, deputado Mauro Benevides, deputado Raimundo Gomes de Matos, deputado Joana Anias. Quero aqui também registrar, presidente Evandro, que várias mensagens chegaram aqui no celular, que estava assistindo pela TV Câmara, e aproveito para também homenagear a brilhante cobertura da TV Câmara, bem como da TV Diário, nossa emissora conterrânea lá de Fortaleza, mais o Medina, né, que é seu diretor de comunicação, o Rendel, o doutor Paulo Vasconcelos, que era para estar aqui hoje, inclusive passou mensagem, mas infelizmente não encontrou vaga no voo, doutor Castelo Camurça, da mesma forma, o Carlinhos da Insetur, né, que aqui gostaria muito de estar presente, que estava acompanhando ao vivo. Né, e saudar vocês, componentes da mesa, pela importância que tem, meu querido Humberto Aragão, presidente do Conselho Deliberativo, e aproveito para homenagear um ex-presidente do Conselho, que também há pouco tempo nos deixou, nosso inesquecível e amigo Orlando Mota, né, que foi um grande presidente, foi um grande alvinegro, que fez belíssimas campanhas de comunicação para o Ceará. Meu querido Dimas Filgueiras, né, orgulho de todos os torcedores alvinegros, certo? Um persistente, incansável batalhador pelo crescimento e pela felicidade da nação alvinegra. Meu querido Urubatã Romero, certo? Também conselheiro, aguerrido, lutador, apaixonado pelo Ceará. Meu querido Franzé Moraes, que é uma honra muito grande estar aqui em Brasília conosco, representando essa grande, digamos assim, leva de presidentes apaixonados pelo Ceará, assim como ele, o doutor Eulino, o doutor Luiz Teixeira, Raimundo Chaves, enfim, incontáveis que aqui quero elencar nesses daqui para dizer, o Ceará hoje está muito bem representado, tendo o nosso querido amigo, presidente Evandro Leitão, tocando com apoio de toda a nação alvinegra, com apoio de todos que verdadeiramente querem o bem do futebol, o nosso querido Ceará Sporting Clube. Parabéns, Ceará, por esses 100 anos de vitórias e que vários outros séculos possam vir com vários outros milhões de apaixonados por essas cores tão bonitas que é o preto e o branco. Muito obrigado, declaro encerrada a presente sessão solene.